Na minha angústia clamei, e Adonai ouviu a minha voz. Na minha humilhação fui vista, e Ele se lembrou de mim. O Eterno olhou para a aflita e fez brotar vida do seu ventre, aquela que era esquecida, agora levanta louvor. Não por força de homem, nem por escolha da carne, mas pelo olhar do Altíssimo, que exalta o abatido. E ela disse: desta vez louvarei. Dele irá a força, seus irmãos o reconhecerão, e diante dele se inclinarão. Como leão se levantará, e ninguém o fará recuar. Cetro não se afastará dele, nem o governo de sua descendência. De sua casa virão reis e homens de autoridade, e no tempo determinado surgirá aquele que trará paz. O Eterno levanta o pequeno e faz forte o que era fraco do ventre da dor. Ele estabelece gerações, bendito seja Yahweh, que transforma pranto em... No coração de Israel, uma história de luta, redenção e promessa se desdobrava. A tribo de Judá não começou com força ou grandeza, mas com um clamor sincero. Judá nasceu no ventre de Leia, a esposa que, apesar de ser a mais velha, nunca conquistara o amor verdadeiro de Jacó, que amava profundamente Raquel. Contudo, mesmo na tristeza do seu coração, Leia se voltou para Hashem, e sua oração foi ouvida. O quarto filho, Judá, não foi apenas uma bênção de consolo, mas também um sinal de que o amor divino, embora muitas vezes oculto, sempre prevaleceria sobre a dor humana. Agora, louvarei ao Senhor. Foi o clamor de Leia ao dar-lhe o nome de Judá, um nome que significava, literalmente, louvor. Ao nascer, Judá não foi apenas mais um filho, mas o começo de algo muito maior, algo que Adonai já havia planejado para a humanidade. Mas a história de Judá não se limitava ao nascimento de um filho. Ela se entrelaçava com o propósito divino de toda uma nação. O nome de Judá ecoava com um significado profundo, louvor. Judá representava a chave para a redenção que Israel, o povo de Adonai, tanto esperava. Ele não sabia, mas Judá carregava em seu sangue a linhagem de um rei eterno, aquele que unificaria o reino de Adonai de forma divina. A trajetória de Judá não foi sem obstáculos. O sangue de seus descendentes seria derramado em guerras e conflitos. Mas o propósito de Adonai nunca vacilou. Judá seria a tribo que, embora se perdesse em meio às tribos e reinos de Israel, manteria a promessa viva em seu coração. Judá se tornaria a tribo do louvor e da realeza, e mais tarde,
Sua linhagem daria origem ao mais poderoso rei que o mundo já conheceu. Quando Jacó, já ancião e à beira da morte, abençoou seus filhos, ele profetizou sobre Judá: Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão estará sobre a nuca de teus inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Essas palavras, pronunciadas pelo patriarca, não eram apenas um desejo paternal, mas uma verdadeira profecia. Judá não apenas lideraria em força, mas sua descendência seria a escolhida para ser exaltada por toda a nação. Porém, o caminho de Judá não seria uma linha reta. A sua linhagem de reis enfrentaria inúmeros desafios, e os próprios filhos de Judá não estariam isentos da luta. Mas havia algo essencial que Judá e todos os seus descendentes precisavam entender. Sua força não viria das armas ou da riqueza, mas da fidelidade a Hashem e da adoração que nascia do mais profundo do seu ser. Judá não seria apenas uma tribo de guerreiros ou líderes temporários. Sua herança estava firmemente estabelecida na promessa de que através dele viria o Rei dos Reis, o Messias que governaria para sempre. O povo de Judá, com todas as suas falhas e desafios, manteve viva essa chama de esperança, esperando o momento em que o Messias nasceria para trazer libertação definitiva, não só para Israel, mas para todas as nações. O tempo passou, e enquanto os povos de Israel se dispersavam e as dinastias de reis se formavam, a tribo de Judá aguardava, com fé e ansiedade, o cumprimento da promessa. Quando a escuridão parecia tomar conta do mundo e Israel se encontrava sob domínio estrangeiro, Adonai, como sempre, cumpriria sua palavra. A tribo de Judá daria origem ao Messias, o rei esperado. E para isso, Adonai estava no controle de toda a situação. No caminho empoeirado, sob o sol a queimar, um homem segue seu destino, sem saber o que vai encontrar. Olhos cobertos no silêncio, o mistério no olhar, o que parece acaso é Deus a trabalhar. Caminhos mais improváveis, Ele faz acontecer. If you know the truth of what happened in the past, you must speak now. Do erro nasce plano, do pó novo começo. Adonai escreve histórias que o homem não compreende. E então, em uma pequena cidade chamada Belém, o grande rei nasceu. Yeshua, o filho de Adonai, era descendente de Judá, mas não parecia aos olhos do mundo o rei que Israel esperava. Não era o conquistador militar, mas o Cordeiro de Adonai, que havia vindo para resgatar a humanidade
não através de poder militar, mas através do maior de todos os sacrifícios, sua própria vida. O povo de Judá, como todos os outros, estava cego para a vinda do Messias. Eles esperavam que o Messias fosse um líder que os libertasse da opressão romana, mas Adonai tinha planos maiores. Yeshua, vindo de Judá, não apenas restauraria Israel, mas traria salvação a toda a criação. Ele seria o rei que, de forma humilde e sacrificial, libertaria os corações e abriria as portas do reino eterno. A tribo de Judá, que começou com um filho cujo nome significava louvor, agora se tornava a tribo que reverenciaria eternamente o verdadeiro rei, Yeshua, que veio como o leão de Judá. O reino que ele estabeleceu não era como os reinos da terra, mas era um reino espiritual, um reino que não tinha fim e que governaria com justiça, paz e verdade. E assim, a linhagem de Judá foi restaurada em Yeshua, que ao morrer na cruz, cumpriu as promessas feitas a Jacó e a todo o povo de Israel. Ele ressuscitou e com isso deu início ao reino de Adonai sobre a terra. O louvor de Judá, iniciado por Leia, agora se espalharia por todas as nações, pois todos que aceitassem Yeshua como Messias e Rei Eterno seriam unidos a essa tribo espiritual de louvor. Hoje, a tribo de Judá continua viva em todos os que seguem Yeshua, o Messias prometido, que por sua morte e ressurreição estabeleceu um novo pacto com o seu povo. A história de Judá não termina no passado, mas continua a se desdobrar, com cada coração que se rende ao Senhor, declarando com Judá: agora louvarei ao Senhor. Com o passar do tempo, a tribo de Judá se viu confrontada com muitas dificuldades, mas sua esperança nunca foi extinta. O povo de Judá, fiel às promessas feitas a seus antepassados, aguardava com anseio a chegada do Messias. As palavras dos profetas de Israel ecoavam em seus corações. E tu, Belém, terra de Judá, de maneira nenhuma és a menor entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Essas palavras, ditas por Miqueias, traziam consolo, mas também expectativa. O povo sabia que o rei prometido não viria em qualquer momento, mas na hora de Adonai, com o poder e a glória que só ele poderia trazer. Judá, a tribo do louvor, não via com clareza o futuro, mas sentia, com todo o seu ser, que Adonai estava preparando algo grandioso. Eles passaram por guerras e cativeiros, vivendo o ciclo de adversidades e restaurações que marcavam a história de Israel. Contudo, a promessa feita a Jacó nunca se esvaiu, pois Adonai é fiel, e por mais que a terra de Judá fosse invadida por inimigos, o coração da tribo permanecia firme na fé, esperando a restauração das promessas divinas. O povo de Judá sentia que os tempos de sua libertação estavam próximos, mas não compreendia totalmente como isso se daria. Esperavam um líder forte que os libertaria do domínio estrangeiro, alguém como Davi, o grande rei da sua linhagem. No entanto, a promessa de Adonai era muito maior do que qualquer conquista política ou militar. O Messias que viria não viria para conquistar uma terra temporária, mas para reinar sobre todas as nações e trazer salvação a todos os povos. Em um tempo de opressão romana, quando o povo de Judá estava submisso ao poder de Roma, o cumprimento da promessa chegou. Yeshua, o Messias, nasceu não em um palácio, mas em um estábulo em Belém, a cidade de Davi. Ele, o filho de Adonai, o leão de Judá, não foi anunciado com grandes fanfarras ou pompas reais, mas com humildade, como um bebê que veio ao mundo de forma silenciosa. Em sua simplicidade, ele carregava a promessa do reino eterno. O rei havia chegado, mas não da maneira como muitos esperavam. As primeiras testemunhas do nascimento de Yeshua não foram os poderosos, nem os ricos, mas os pastores, humildes homens que estavam nos campos, velando pelos rebanhos. A mensagem de seu nascimento foi dada aos simples, pois o reino de Adonai, inaugurado por Yeshua, não era para os poderosos deste mundo, mas para todos os que, com humildade, se voltassem para ele. O nascimento de Yeshua foi um sinal claro de que o reino de Judá não era um reino terreno, mas espiritual, e ele, o Messias, seria o rei que reinaria sobre os corações daqueles que o seguissem. Yeshua cresceu, não em riquezas ou honra, mas em sabedoria e graça diante de Adonai. Seu ministério começou com milagres e sinais, curando os enfermos, libertando os oprimidos e pregando sobre o reino de Adonai.
Ele falou de um reino não feito de tijolos e pedras, mas de almas transformadas. O povo de Judá, embora em grande parte não o tenha reconhecido, sentia que algo poderoso estava acontecendo. A tribo de Judá, que havia esperado tanto, agora via a promessa se concretizar diante de seus olhos, mas de uma forma que nunca haviam imaginado. Yeshua não era um governante como os que conheciam. Ele não buscava conquistar terras, mas corações. Ele falava de perdão, de amor incondicional e de um reino de justiça que se estabeleceria não por força, mas pelo Espírito de Adonai. Ele, o rei de Judá, não veio para destruir, mas para construir um novo pacto com a humanidade. Em sua morte, ele cumpriu o maior dos sacrifícios, derramando seu sangue pela redenção de muitos. A tribo de Judá, que esperava um rei poderoso, viu esse rei sendo pendurado em uma cruz, como um homem comum. Mas aquele que parecia derrotado era, na verdade, o vencedor. Sua morte não era derrota, mas vitória. Porque ao morrer, ele pagou o preço pelo pecado da humanidade e trouxe reconciliação com Adonai. E 3 dias depois, ele ressuscitou, derrotando a morte e oferecendo a vida eterna a todos os que o aceitassem como Messias, o Rei Eterno. E assim, a promessa feita a Judá desde o nascimento de Judá, o filho de Leia, se cumpriu na vida, morte e ressurreição de Yeshua. Ele é o Rei Eterno de Judá, o Leão de Judá, que veio para libertar, não apenas Israel, mas todos os povos da terra. O reino de Judá, que começou com o louvor de Leia, agora se estendia a todos os que creem, pois Yeshua trouxe a verdadeira liberdade, a liberdade do pecado, da morte e da separação de Adonai. Os filhos de Judá, hoje, não são mais apenas os descendentes físicos de Jacó, mas todos aqueles que pertencem a Yeshua, o Messias. Eles são a tribo do louvor, a tribo que proclama a glória de Adonai, e eles esperam ansiosamente o retorno de Yeshua, o rei de Judá, que voltará para estabelecer seu reino eterno, um reino de paz, justiça e amor. No futuro, o grande rei de Judá, Yeshua, voltará com grande poder e glória. Ele restaurará todas as coisas e reinará sobre um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habitará, e todos os que foram redimidos pelo seu sangue se prostrarão diante dele, louvando e adorando ao Rei Eterno, que, através de seu sacrifício, trouxe a salvação a toda a humanidade. A tribo de Judá, que começou com o louvor de uma mulher que buscava ser amada, agora é a tribo que proclama, em toda a terra, o louvor do Rei Eterno. Yeshua, o Leão de Judá, é a mensagem que continua a ecoar por todas as nações, proclamando o cumprimento das promessas divinas, que nunca falham. Quando Yeshua se levantou da morte, muitos ainda não compreendiam totalmente a magnitude do que havia ocorrido. A ressurreição não foi apenas a vitória de um homem sobre a morte, foi a vitória da promessa cumprida de Adonai. A tribo de Judá, que ao longo dos séculos havia aguardado o Messias, viu sua herança ser transformada. Yeshua não apenas trouxe uma nova era de salvação para Israel, mas ele fez isso de uma maneira que ninguém esperava. Ele se levantou, não como um conquistador que dominaria com ferro e fogo, mas como o cordeiro que traz paz, restauração e perdão. O reino que ele inaugurou era radicalmente diferente de qualquer outro. Antes de sua ascensão, Yeshua fez uma promessa aos seus discípulos: "Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século." Esta promessa não se limitava apenas àqueles que o seguiam fisicamente. Era uma garantia de que a presença de Adonai, representada por ele mesmo, estaria com todos os que o aceitassem, independente de tempo ou lugar. A missão de Judá agora se tornava mais universal. E a tribo, antes ligada a uma linhagem física, passava a ser uma linhagem espiritual. Os discípulos, ainda confusos, estavam prestes a testemunhar a vinda do Espírito Santo, o Consolador prometido por Yeshua. No dia de Pentecostes, enquanto estavam reunidos em oração, o Espírito Santo desceu sobre eles e, com isso, o reino de Adonai se espalhou para além de Israel, alcançando os gentios. A tribo de Judá não mais se limitava ao território de Israel, mas agora se estendia ao mundo inteiro. Chamada a proclamar o reino eterno de Yeshua, foi com o Espírito Santo que o povo de Adonai, agora formado por judeus e gentios, passou a entender o significado profundo do louvor de Judá. Esse louvor não era apenas um cântico de adoração, mas a proclamação de um reino que transforma tudo o que toca.
Através do Espírito, a tribo de Judá, agora representada por todos os que pertencem a Yeshua, se tornou a tribo que declara a vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre todas as forças das trevas. E, mais do que isso, Judá se tornou a tribo que compartilha a boa nova da salvação com todos. À medida que os apóstolos e os discípulos saíam para pregar as boas novas, o impacto da ressurreição de Yeshua se espalhava. Eles não apenas contavam a história de um homem que morreu e ressuscitou, mas proclamavam a chegada do reino de Adonai. Os sinais e maravilhas que acompanhavam os apóstolos eram uma confirmação de que o rei estava presente em seu povo. O povo de Judá, espalhado por todas as nações, agora tinha uma missão: levar o evangelho a todos os cantos da terra, espalhando o louvor que Leia iniciou com seu filho. A promessa feita a Judá não era apenas de um rei terreno, mas de um rei eterno. A linhagem de Judá, que tinha seu foco no nascimento físico de Yeshua, agora se estendia aos corações daqueles que o seguiam. A verdadeira linhagem de Judá não é mais uma linhagem de sangue, mas uma linhagem espiritual que atravessa todas as barreiras culturais, étnicas e temporais. Yeshua, o Messias, não veio para estabelecer um reino político ou militar, mas para estabelecer um reino espiritual, um reino de paz, verdade e justiça que começava no coração de cada um que o aceitava. A morte e ressurreição de Yeshua haviam trazido a verdadeira redenção, e ele se tornaria, por meio de seu sacrifício, o modelo de como Adonai desejava que seus filhos vivessem, em humildade, serviço e louvor contínuo. A tribo de Judá, que representava a promessa de Adonai, agora se tornava a testemunha da fidelidade de Hashem, que cumpriu sua promessa de enviar um Salvador ao mundo. Judá, o louvor, agora louva não apenas a partir da terra de Israel, mas em toda a terra, através dos corações de todos os que reconhecem Yeshua como o Messias. Durante os séculos que se seguiram, a história de Judá se espalhou por todo o mundo. O povo de Judá, uma vez pequeno e oprimido, agora se espalhava em uma missão divina. E a mensagem era clara. O rei que começou com a tribo de Judá havia voltado à sua glória e, um dia, retornaria para reinar sobre toda a criação. Judá, como tribo, não foi destruída, mas transformada. Aquilo que parecia ser uma promessa voltada para um pequeno povo de uma pequena terra, agora era uma mensagem de salvação universal. O louvor que Leia começou com seu filho Judá, agora ecoava pelos séculos, se tornando uma proclamação de vitória, ressurreição e esperança. O Messias, que nasceu da linhagem de Judá, agora é o rei de todos os que o seguem, trazendo com ele um reino de paz e redenção. Porém, a história de Judá não termina com a ascensão de Yeshua ao céu. Ela continua a ser escrita todos os dias, com cada crente que se torna parte do reino de Adonai, espalhando o louvor de Judá por onde quer que vá. A tribo de Judá, através de Yeshua, agora não apenas espera o retorno de seu rei, mas vive na expectativa do cumprimento final da promessa, a restauração completa de todas as coisas. Este é o louvor eterno, o louvor de Judá que nunca cessará. A tribo de Judá se torna, portanto, a tribo do reino eterno, a tribo da adoração que nunca se apaga, a tribo que proclama com fé: Yeshua é o rei, o leão de Judá, que triunfou sobre a morte e reinará para sempre. O louvor de Judá, iniciado em um coração partido de Leia, agora é a força que impulsiona o povo de Adonai a viver e a testemunhar a grandeza de seu rei eterno. E assim, com cada dia que passa, a história de Judá continua, não em uma terra distante, mas em cada coração que se rende ao Rei Eterno, aguardando com fé o retorno de Yeshua, o leão de Judá, que reinará para sempre. Com a ressurreição de Yeshua, o reino de Adonai, que antes era apenas uma promessa, se tornou uma realidade viva e pulsante no coração daqueles que o aceitavam. A tribo de Judá, que guardava as promessas de Adonai através dos séculos, se tornou a tribo do louvor eterno, não apenas pela linhagem física de Davi, mas pelo nascimento de um novo povo, um povo espiritual, nascido do Espírito, que agora proclamaria a vitória do Messias. A linhagem de Judá se expandiu para além das fronteiras de Israel, abrangendo todas as nações, todas as culturas, todos os povos, unidos por uma única fé. Yeshua é o Messias, o Rei Eterno. A transformação de Judá em uma tribo espiritual foi além de qualquer expectativa humana.
Antes, o louvor de Judá estava restrito ao Templo de Jerusalém e à Terra Prometida. Mas agora, após a ascensão de Yeshua, esse louvor se espalhou pelo mundo. O Espírito Santo, dado no dia de Pentecostes, foi a força que impulsionou o reino a se expandir. Os discípulos de Yeshua, agora cheios do Espírito de Adonai, começaram a espalhar o evangelho de um novo reino, um reino que não tinha mais fronteiras físicas, mas que era feito de corações transformados pela graça de Adonai. E assim, o povo de Judá, que antes estava restrito à terra de Israel, se espalhou por todo o mundo, proclamando com fervor a grandeza do rei de Judá. O louvor, que havia começado com Leia e se perpetuado por gerações de reis, agora era cantado em todas as línguas, por todas as nações. Este louvor não era mais apenas uma expressão de adoração, mas uma proclamação de vida, de restauração e de transformação. O povo de Judá, agora composto por todos aqueles que seguiram Yeshua, compreendeu que a verdadeira linhagem de Judá não era feita apenas de sangue, mas de fé. E assim, cada crente, seja judeu ou gentil, se tornou parte dessa linhagem espiritual. Uma linhagem que proclamava que Yeshua é o leão de Judá, o Rei eterno, que não só libertou Israel, mas libertou o mundo inteiro. A mensagem de Yeshua, iniciada na tribo de Judá, agora se tornava o fundamento do reino de Adonai na terra. E à medida que o evangelho se espalhava, as palavras de Judá continuavam a ecoar. Louvor ao Senhor. Esse louvor, que havia começado no coração de Leia, agora se estendia por todo o mundo. E cada vida transformada, cada coração rendido ao Rei, era um reflexo do reino eterno que já estava sendo estabelecido. O retorno de Yeshua, o Messias, tornou-se a esperança viva do povo de Judá. Não mais apenas uma tribo de guerreiros, mas uma tribo de adoradores, de missionários, de testemunhas da graça de Adonai. A promessa feita a Judá, de que a linhagem de Davi nunca falharia, encontrou sua consumação em Yeshua. E agora, a promessa não estava mais ligada a um trono físico, mas a um reino eterno, onde Adonai reinaria para sempre. A história de Judá não terminou com a ascensão de Yeshua. Ela continua a ser escrita, não com conquistas terrenas, mas com vidas transformadas. A tribo de Judá, agora representada por todos os que pertencem a Yeshua, continua a proclamar, com fé inabalável, Yeshua é o Rei, o Leão de Judá, que triunfou sobre a morte e reinará para sempre. Esse louvor, que começou nas terras de Israel, agora ecoa pelos 4 cantos do mundo, aguardando o grande dia em que o Rei retornará para governar em justiça, paz e amor, em cada coração que se rende ao Rei, em cada vida que o aceita como Salvador. A história de Judá continua. O louvor de Judá nunca cessará, pois o Rei que nasceu em Belém, o Leão de Judá, está vivo, e ele reinará para sempre. E cada geração que proclama seu nome, cada boca que louva a sua grandeza, faz parte dessa história eterna, onde o reino de Judá nunca terá fim. E, como o próprio Yeshua prometeu, ele voltará, e todo o louvor será para ele, o Rei dos Reis, o Leão de Judá, que trará justiça e paz para o mundo inteiro. Até esse dia, a tribo de Judá, representando todos os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, continua a caminhar na missão de levar o Evangelho a todas as nações, proclamando com fé que Yeshua é o Rei eterno e que o seu reino não terá fim. O louvor de Judá, o louvor que começou com um simples filho nascido em uma terra distante, agora ressoando por todos os tempos, segue como a grande esperança da humanidade que, através do Rei de Judá, todas as coisas serão restauradas e o reino de Adonai será eterno. Enquanto a história de Judá se desenrolava ao longo dos séculos, a tribo continuava a viver com a esperança de que o Rei prometido, o Messias, viria para reinar. Não era uma esperança vaga ou incerta, mas uma promessa divina que atravessava gerações, sustentada por aqueles que confiavam na fidelidade de Adonai. E essa esperança não era apenas uma espera passiva, mas uma espera ativa, onde o povo de Judá era chamado a viver de acordo com a aliança que Adonai fizera com eles. Cada geração sabia que o Messias viria, mas a forma como ele viria era um mistério ainda a ser revelado. Quando Yeshua finalmente nasceu, a tribo de Judá, como uma chama que jamais se apaga, se reacendeu com um propósito renovado. Sua chegada foi um sinal claro de que o reino de Adonai, prometido desde os dias de Davi,
estava se manifestando de uma forma que transcenderia todas as expectativas humanas. Yeshua não veio como um rei terreno, com um exército de guerreiros, mas com a força do amor, da compaixão e do perdão. Ele, o Leão de Judá, veio para lutar não contra homens ou nações, mas contra as forças do pecado e da morte, oferecendo a salvação a todos os que o aceitassem como Senhor e Salvador. Por meio da morte de Yeshua na cruz e sua ressurreição, a promessa feita a Judá foi cumprida de uma maneira que jamais poderia ter sido antecipada. O Messias não veio para estabelecer um reino físico e temporário, mas um reino eterno, baseado na justiça, na misericórdia e na verdade. E com isso, Judá se tornou mais do que uma tribo de Israel. Tornou-se a tribo de todos os que, pela fé, se uniram ao Messias. A linhagem de Judá, que começou com um simples filho de Leia, agora se expandia para alcançar todos os que, pela graça de Adonai, seriam filhos de Deus através de Yeshua. A tribo de Judá não estava mais restrita a um território físico, mas agora se espalhava por todas as nações. A promessa feita a Judá de que ele seria o líder de suas irmãs tribais agora se cumpria de forma global. A adoração a Adonai, que antes se limitava ao Templo de Jerusalém, agora se tornava uma adoração universal. O povo de Judá, agora representado por todos os que seguem Yeshua, era chamado a proclamar o reino de Adonai por toda a terra, levando as boas novas da salvação a cada povo, tribo, língua e nação. A missão de Judá, antes confinada a uma linhagem de reis e guerreiros, agora se tornava uma missão de reconciliação, um chamado para que todas as pessoas se unissem ao Rei Eterno. Yeshua, o Messias prometido, era o ponto de união, o elo entre todas as nações e Adonai. Ele veio para destruir as barreiras que separavam os povos, oferecendo a todos a oportunidade de serem reconciliados com Deus e uns com os outros. Ele, que nasceu em Belém, a cidade de Davi, agora reinava como Cordeiro de Adonai, o Leão de Judá, e sua vitória sobre a morte e o pecado se tornava a base do reino eterno. Os seguidores de Yeshua, com o poder do Espírito Santo que ele havia enviado, começaram a espalhar o Evangelho por todo o mundo, e a tribo de Judá, representada por todos os cristãos, se tornou a luz das nações. O louvor de Judá, que tinha começado nas montanhas de Israel, agora ecoava em cada canto da terra. Os louvores não mais se limitavam a cânticos de adoração no templo, mas se transformavam em uma proclamação diária da grandeza do Rei Eterno. Onde antes havia divisão, agora havia unidade. Onde antes havia morte, agora havia vida. Onde antes havia escuridão, agora havia luz. A história de Judá se tornou a história de todos os que são filhos de Deus por meio de Yeshua, o Messias. A tribo de Judá, que tinha sido chamada para ser a tribo do louvor, agora se tornava a tribo do reino eterno, proclamando ao mundo que Yeshua é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão de Judá que venceu a morte e reinará para sempre. Cada geração de crentes se tornou parte da linhagem espiritual de Judá, unida pela fé em Yeshua, e continuou a proclamar com vigor e coragem: Yeshua é o Rei, o Leão de Judá, que triunfou sobre a morte e reinará para sempre. A tribo de Judá, agora espalhada por todas as nações, não mais aguardava a chegada do Messias, mas celebrava a sua vinda, sua morte, sua ressurreição e o reino eterno que ele estabeleceu. O louvor de Judá nunca cessará, porque Yeshua, o Rei Eterno, vive e reina para sempre. E assim, o louvor de Judá, que começou com um simples coração partido de Leia, continua a ser a força que impulsiona o povo de Adonai a viver e a testemunhar a grandeza de seu Rei Eterno. A história de Judá, que atravessou os séculos, culminou na vinda do Messias e agora se estende até os confins da terra, onde cada pessoa que se rende a Yeshua se torna parte desse reino de adoração que nunca se apaga. A tribo de Judá, unida pela fé em Yeshua, continua a proclamar ao mundo a verdade que transformou a história. Yeshua é o Rei, o Leão de Judá, e seu reino é eterno. A história de Judá se estendeu por muitos séculos, e a tribo, marcada por tantas lutas e vitórias, nunca perdeu o foco na promessa do Messias. Atribuir a Judá o título de Tribo do Louvor se revelava, com o tempo, uma verdade profunda e eterna que se estendia por gerações e culminaria na vinda de Yeshua. A tribo de Judá não apenas carregou a linhagem real que originaria o Rei Eterno,
mas também se tornou a tribo do louvor universal. A adoração a Adonai, que começou em Jerusalém, agora se espalhava por toda a terra, sem limites, sem fronteiras. Após a ascensão de Yeshua, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, e com ele, o reino de Adonai se expandiu de forma explosiva. Os seguidores de Yeshua, guiados pelo Espírito, começaram a espalhar o Evangelho por todos os cantos do Império Romano, atravessando fronteiras e culturas. Judá, que antes estava restrita à terra prometida, agora se tornava uma tribo universal, composta por todos os que aceitavam Yeshua como Messias e Senhor. A missão da tribo de Judá, que antes era manter a linhagem da promessa de um rei eterno, agora se tornava a missão de espalhar o evangelho do reino eterno de Yeshua. A luz de Judá não mais se limitava ao templo de Jerusalém, mas irradiava por meio dos seguidores de Yeshua, que eram chamados a levar as boas novas da salvação a todos os povos. E à medida que o evangelho se espalhava, o louvor de Judá se tornava não apenas um ato de adoração, mas uma proclamação de vida, de libertação e de reconciliação com Adonai. Os filhos de Judá, agora representados por todos os que pertencem ao Messias, estavam chamados a proclamar que Yeshua era o Rei Eterno, o Leão de Judá. A tribo de Judá se tornava, assim, um símbolo de adoração universal, um povo unido não pela linhagem de sangue, mas pela fé em Yeshua. O louvor de Judá, iniciado nas montanhas de Israel, agora ecoava pelas cidades e aldeias do mundo, à medida que os seguidores de Yeshua proclamavam seu nome, sua ressurreição e sua vitória sobre a morte. Mas essa expansão do reino não foi fácil. O povo de Judá, mesmo sendo transformado em uma tribo espiritual, enfrentou perseguições, desafios e sofrimentos. Muitos crentes em Yeshua sofreram por causa de sua fé, sendo perseguidos pelos judeus não crentes e pelos romanos. Mas a tribo de Judá, agora representada pelo corpo de Yeshua, se manteve firme. Eles sabiam que sua missão era maior do que qualquer adversidade que pudessem enfrentar. Eles eram chamados a proclamar a verdade do reino de Adonai, independentemente dos desafios. E assim, a história de Judá, que começou com o louvor de Leia e se estendeu por milênios, se transformava em uma missão eterna. Judá não mais esperava pela chegada do Messias, mas celebrava o Messias que já havia vindo, que já havia vencido a morte e oferecido a salvação a toda a humanidade. A tribo de Judá, agora composta por todos os que creem em Yeshua, continuava a missão de louvar a Adonai e proclamar o reino eterno, não com palavras vazias, mas com ações cheias do poder do Espírito. E, à medida que os discípulos se espalhavam pelo mundo, a mensagem de Yeshua continuava a transformar vidas. O reino de Judá não era mais um reino terreno, com suas leis e conquistas físicas, mas um reino espiritual, onde o Rei Eterno governava os corações de seus seguidores. E, como Yeshua havia prometido, ele estaria com eles até o fim dos tempos, guiando-os, fortalecendo-os e capacitando-os a cumprir a missão de espalhar o evangelho de salvação. A tribo de Judá, agora formada por milhões de crentes em Yeshua ao redor do mundo, continuava a viver e a testemunhar a grandeza de Adonai. O louvor de Judá, que começou com um nome dado por Leia em um momento de dor e solidão, agora ressoava como um grito de vitória em todos os cantos do mundo. A adoração que começou em um pequeno vilarejo de Israel agora se estendia aos confins da terra, proclamando que Yeshua é o Rei Eterno e que seu reino nunca terá fim. No entanto, a história de Judá não termina com a ascensão de Yeshua ao céu. Ela continua em cada coração que se rende ao Rei Eterno, aguardando, com fé, o retorno do Messias. O povo de Judá, representado por todos os crentes em Yeshua, espera ansiosamente pelo retorno do Leão de Judá, que virá para restaurar todas as coisas. Este é o clamor da tribo de Judá. Venha, Senhor Yeshua, venha e reina para sempre. Enquanto aguardamos o retorno de nosso Rei, a tribo de Judá continua a viver em louvor, proclamando o nome de Yeshua e vivendo segundo os princípios do seu reino. O louvor de Judá, que começou em uma mulher que buscava ser amada, agora é um louvor de adoração que transcende todas as barreiras culturais, étnicas e temporais. A tribo de Judá se tornou uma tribo espiritual, composta por todos os que creem em Yeshua e proclamam seu nome. E assim, o louvor de Judá nunca cessará. Ele continuará a ser uma chama eterna, que ilumina o mundo, até que o Rei retorne em glória
e estabeleça seu reino eterno. O louvor de Judá é a voz de cada coração que se rende ao Senhor, aguardando, com expectativa, o grande dia em que Yeshua, o leão de Judá, reinará para sempre. Quando pensamos na tribo de Judá, não podemos ignorar a conexão profunda que essa tribo tem com o mês de Nissan, o primeiro mês do calendário hebraico, o mês da Páscoa, o mês da libertação, o mês em que a história de Israel se entrelaça com a história da redenção de toda a humanidade. O mês de Nissan não é apenas o mês em que se celebra a Páscoa, lembrando a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, mas também o mês em que o Messias, o leão de Judá, veio ao mundo para realizar a libertação definitiva. Este mês, tão significativo para a história de Israel, carrega em si um profundo simbolismo para a tribo de Judá e para todos aqueles que pertencem ao reino de Yeshua. O mês de Nissan é o mês da libertação, não apenas da servidão física do Egito, mas da servidão espiritual do pecado, que se deu através do sacrifício do Cordeiro de Adonai, Yeshua, o Messias de Judá. Nascido em Belém, foi em muitos aspectos a realização da esperança de Judá. Ele não nasceu no mês de Nissan de forma incidental, mas dentro do propósito divino de Adonai para o seu povo e para toda a humanidade. O fato de Yeshua ter vindo ao mundo durante o mês de Nissan revela que o momento de sua chegada estava alinhado com o plano divino de redenção. Assim como o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egito durante este mês, a humanidade seria libertada do cativeiro do pecado através do nascimento, vida, morte e ressurreição de Yeshua. O mês de Nissan, portanto, representa não apenas um tempo de reflexão sobre a redenção física de Israel, mas também um tempo de reconhecimento de que, através do Messias, Yeshua, Adonai trouxe a libertação definitiva. A tribo de Judá, que foi a tribo que carregou a linhagem real que daria origem ao Messias, tem um papel ainda mais profundo neste mês, pois através dela veio a promessa de um rei eterno, um rei que não se limitava ao trono de Israel, mas que governaria todas as nações, trazendo justiça e paz a todos os corações. Para aqueles que nasceram no mês de Nissan, a relação com a tribo de Judá se torna ainda mais simbólica. O mês de nascimento de uma pessoa carrega consigo certos aspectos espirituais e proféticos que estão diretamente ligados ao seu destino e propósito. Para os nascidos em Nissan, existe uma ligação intrínseca com a ideia de libertação, renovação e transformação. Assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito durante esse mês, aqueles nascidos nesse período têm um chamado para viver em liberdade, não mais aprisionados ao pecado, mas libertos pela graça de Adonai. Os nascidos em Nissan podem ser vistos como portadores de uma promessa cumprida, tal como Judá foi a tribo que viu a promessa de um rei eterno se concretizar em Yeshua. Assim, para os nascidos neste mês, há uma ligação espiritual com a tribo de Judá, uma conexão com a linhagem real de Davi e com o Messias que veio para restaurar e governar com justiça. O nascimento de uma pessoa em Nissan é um sinal de que sua vida foi predestinada para um propósito grandioso, um propósito de liberdade e de proclamação do reino de Adonai. Para os nascidos em Nissan, a ligação com Judá também simboliza o poder do louvor. A tribo de Judá é chamada para louvar, e aqueles que nasceram neste mês podem ter uma inclinação espiritual natural para a adoração, a liderança e a proclamação do reino de Deus. Existe uma afinidade com a missão de Judá, ser um porta-voz da verdade, um testemunho da grandeza de Adonai e um líder no reino de Yeshua. Essa ligação espiritual entre Judá, Nissan e o Messias de Adonai revela uma verdade profunda. Todos os nascidos sob esse mês, assim como a tribo de Judá, são chamados a ser uma fonte de luz para o mundo. Judá não foi apenas uma tribo histórica, mas um símbolo da vinda de Yeshua, e aqueles que compartilham o mês de Nissan com a tribo de Judá são chamados a carregar essa luz. O nascimento de uma pessoa em Nissan, portanto, pode ser visto como um lembrete contínuo do poder de Adonai para libertar e renovar, um reflexo da promessa cumprida que veio através da tribo de Judá e que se estende a todos os que creem. A vida de uma pessoa nascida em Nissan pode ser caracterizada por uma missão divina de restaurar, de conduzir outros à liberdade espiritual e de viver com um coração voltado para o reino de Adonai. Esse chamado de libertação, iniciado com a Páscoa e com a libertação do Egito, continua com cada vida nascida neste mês, que é chamada a ser um mensageiro da liberdade, do perdão e da vitória de Yeshua, o leão de Judá.
Assim, a relação de Judá com o mês de Nissan se estende profundamente para aqueles nascidos nesse período. Eles compartilham a missão de Judá de proclamarem a verdade de Adonai, de viverem em liberdade e de serem faróis de luz para o mundo. Os nascidos em Nissan são chamados a ser um reflexo do louvor de Judá, um louvor eterno que nunca cessará, proclamando a vitória do Messias e aguardando com fé o retorno do Rei Eterno. O mês de Nissan tem um significado profundo no calendário espiritual de Israel, associado a várias bênçãos e desafios espirituais, especialmente para aqueles que nascem sob esse mês. Este mês é relacionado à libertação e renovação, refletindo tanto uma vitória sobre o passado como uma preparação para o futuro. Em relação à tribo de Judá, o mês de Nissan tem uma conexão direta com a Páscoa, Pessach, quando a libertação dos israelitas do Egito foi celebrada, e também o nascimento de Yeshua, o Messias prometido, cuja vinda cumpriu as promessas feitas a Judá. As bênçãos do mês de Nissan. O mês de Nissan é considerado um mês de libertação e renascimento espiritual. A Páscoa, Pessah, não é apenas uma comemoração da saída do povo de Israel da escravidão do Egito, mas também uma reflexão sobre a libertação que Yeshua trouxe para todos os povos ao sacrificar-se como o Cordeiro de Adonai. Durante este mês, os que nascem são frequentemente vistos como portadores de uma bênção de libertação, aqueles chamados a viver em liberdade espiritual, refletindo o sacrifício do Messias e proclamando a redenção. Além disso, Nissan também é um mês de pureza e consagração, refletido pela festa dos pães ázimos Matzo. Nesse mês, a tribo de Judá, associada à liderança espiritual do povo, tem uma ligação especial com o processo de santificação. Yeshua, como o pão da vida, cumpre essa festa, oferecendo sua pureza para a santificação dos crentes. Isso representa um tempo de consagração para aqueles que nascem em Nissan, chamados a viver de acordo com o chamado de pureza e de serviço a Adonai. Porém, como em todo ciclo espiritual, também existem desafios espirituais que precisam ser superados. No caso de Nissan, a tribo de Judá, com sua ligação direta com o Messias, também enfrenta espíritos antagonistas que buscam desviar o povo de Adonai. O espírito da escravidão, da opressão e do medo de mudança é um dos principais antagonistas que pode assolar aqueles que nascem neste mês. Pois, assim como o povo de Israel enfrentou os egípcios, aqueles nascidos em Nissan podem sentir uma luta constante para romper com velhos padrões e se libertar espiritualmente. Outro espírito antagonista que aparece no mês de Nissan está ligado à dificuldade de lidar com o processo de purificação. A pressão para remover o fermento, o pecado e seguir o caminho de consagração pode ser desafiadora. No entanto, essa batalha contra o pecado é necessária para a verdadeira liberdade espiritual. O espírito da resistência à mudança e da complacência pode tentar aqueles que estão em um processo de purificação, tentando impedi-los de avançar para a plenitude do reino de Adonai. A tribo de Judá, que tem o privilégio de ser a linhagem que daria à luz o rei Messias, se vê intensamente conectada ao mês de Nissan, pois esse mês simboliza a libertação do cativeiro e o cumprimento das promessas. Judá é chamada a ser uma tribo de louvor e proclamação. E no mês de Nissan, essa proclamação ganha uma dimensão espiritual poderosa. Judá não é apenas a tribo do passado, mas também a tribo que aponta para o futuro. Um futuro de libertação, de santificação e de renovação espiritual. No entanto, Judá, como todos os outros, enfrenta as lutas que vêm com a transformação espiritual. O espírito do medo da mudança e da resistência ao processo de purificação são desafios que precisam ser superados para que a tribo e seus descendentes possam verdadeiramente ser usados como instrumentos de luz e adoração. Em resumo, o mês de Nissan é profundamente ligado à tribo de Judá, sendo um mês de libertação, renovação e consagração. Para aqueles que nascem neste mês, a jornada espiritual não está livre de desafios, mas é marcada por um propósito maior: libertar-se das amarras do pecado e avançar para o cumprimento das promessas divinas. Nissan, com suas bênçãos de purificação e sua associação com a Páscoa, continua a ser um mês de grande importância para o povo de Judá, refletindo o sacrifício de Yeshua, o Cordeiro de Deus, e proclamando a libertação definitiva de todos os povos. À medida que avançamos para os tempos finais, o mês de Nissan adquire um papel preponderante no cumprimento das promessas divinas e nas profecias que foram feitas para o futuro de Israel e do mundo.
Embora muitos vejam o mês de Nissan apenas como um tempo de celebração da Páscoa e libertação, ele também carrega um significado profundo e espiritual que se estende até o retorno de Yeshua e a restauração do reino de Adonai. Nissan, o mês da Páscoa, está ligado à libertação, mas não apenas à libertação que aconteceu no Egito, mas à libertação final que ocorrerá no futuro, quando Yeshua retornar para completar a redenção. Assim como Adonai libertou os israelitas da escravidão no Egito, ele trará uma libertação ainda mais gloriosa no fim dos tempos, quando Yeshua voltará para estabelecer seu reino eterno. O mês de Nissan, portanto, é muito mais do que um lembrete do que aconteceu no passado. Ele aponta para o futuro, para o cumprimento das profecias messiânicas e para o fim da opressão e do pecado. Em suas profecias finais, a Bíblia nos fala de um tempo em que o Messias, o Leão de Judá, virá para restaurar todas as coisas e reinar sobre a terra. O mês de Nissan se torna, assim, um sinal de que a libertação não está apenas no passado, mas ainda está por vir, quando o Messias retornará para estabelecer justiça e paz. A conexão de Nissan com as últimas profecias se destaca no fato de que ele marca o tempo da libertação, e no ciclo final, ele nos lembra que, assim como a Páscoa marcou a libertação do Egito, o retorno de Yeshua marcará a libertação final da humanidade. As profecias de Isaías, Ezequiel, Daniel e Apocalipse nos falam de um tempo em que Adonai trará sobre a terra um novo céu e uma nova terra. Um tempo em que o Messias reinará com justiça. O mês de Nissan se torna, portanto, um marco para os crentes que aguardam a restauração, uma antecipação da vinda do Messias. Como o mês de Nissan está ligado à purificação e à preparação para a Páscoa, ele também simboliza a preparação espiritual necessária para o retorno de Yeshua. A limpeza do fermento, que é um dos símbolos de Pessah, não é apenas um ato físico, mas um ato espiritual, um convite à purificação dos corações. Este tempo de purificação é um reflexo da jornada espiritual que todo crente deve passar para se preparar para o retorno do Messias. Em relação às profecias finais, o mês de Nissan simboliza a preparação para a vinda do Rei Eterno. O povo de Adonai, representado pela tribo de Judá, mas também por todos os que creem em Yeshua, deve viver com um coração purificado, esperando a restauração do reino. A libertação do Egito foi apenas um símbolo da grande libertação que ocorrerá quando Yeshua retornar e finalmente estabelecer seu reinado. O mês de Nissan, portanto, nos lembra de que a purificação e preparação não são apenas práticas litúrgicas, mas um convite a todos os crentes para se arrependerem e se prepararem para a volta do Rei. Dentro das profecias finais, Nissan tem um papel especial, não apenas no contexto da Páscoa, mas também como um sinal dos tempos vindouros. Em muitos aspectos, o mês de Nissan está ligado ao início das grandes mudanças que Adonai prometeu para o fim dos tempos. O profeta Daniel fala sobre os últimos tempos, como um período em que as alianças de Adonai serão cumpridas, e muitos dos eventos proféticos de Daniel se alinham com as promessas de restauração e liberação que Nissan simboliza. Além disso, o livro de Apocalipse nos revela que a história da humanidade culminará em uma grande batalha espiritual entre as forças do bem e do mal, com a vitória final de Yeshua, o Leão de Judá. O mês de Nissan, em sua conexão com a libertação e purificação, nos lembra que, no fim dos tempos, a vitória de Adonai sobre as forças das trevas será completa. Assim como o povo de Israel foi libertado do cativeiro egípcio, a humanidade será finalmente libertada do cativeiro do pecado, do mal e da morte. Judá, a tribo escolhida para ser o veículo do Messias, tem uma ligação profunda com as profecias finais. O retorno de Yeshua será um retorno a Judá, a terra prometida, mas também um retorno a cada coração que se rende ao Rei. A missão de Judá, de ser a tribo do louvor, será cumprida de maneira total no fim dos tempos, quando todas as nações se prostrarem diante do Rei dos Reis. O mês de Nissan, com sua ligação à libertação e purificação, aponta para a grande libertação que Judá experimentará quando o Messias retornar, cumprindo assim a promessa feita à tribo de que ela seria exaltada e vitoriosa. O mês de Nissan, apesar de ser um mês de grandes bênçãos espirituais, também apresenta desafios espirituais que se manifestam nas forças antagonistas. A história de Judá, com sua missão de levar a adoração e proclamar o reino de Adonai, é uma história marcada por batalhas espirituais. No mês de Nissan,
Essas batalhas se intensificam, pois o inimigo sabe que o tempo da restauração está próximo. As forças do mal buscam desviar os corações da verdadeira libertação, oferecendo falsos caminhos e falsas promessas. O espírito de escravidão, opressão e engano se levanta como uma tentativa de manter as pessoas cativas ao pecado, mesmo quando Adonai já providenciou a libertação. Em relação às profecias finais, esses antagonismos espirituais aumentam à medida que o fim dos tempos se aproxima. O espírito de resistência ao reino de Adonai, a falta de preparação espiritual e a rejeição ao Messias serão os principais obstáculos que os crentes enfrentarão. No entanto, a promessa de libertação, refletida no mês de Nissan, garante que, apesar das forças contrárias, o povo de Adonai será vitorioso. A chave está em viver com fé, como Judá sempre foi chamado a fazer, proclamando a vitória de Adonai sobre as trevas. À medida que as profecias de Israel se aproximam de seu cumprimento, o mês de Nissan representa a preparação para a grande restauração, o retorno dos judeus à sua terra natal, a construção do templo e a reunião das nações sob o reinado de Yeshua são todos eventos ligados à chegada do reino eterno de Adonai. Nissan é, portanto, um mês de grande expectativa, pois marca o início da concretização das promessas feitas a Israel e à humanidade. Este é o mês onde os crentes, representando a tribo de Judá, são chamados a se preparar para o retorno do Messias. A libertação, que começou com a saída do Egito e foi cumprida na morte e ressurreição de Yeshua, agora será completa quando ele retornar para restaurar todas as coisas. O mês de Nissan nos lembra que, assim como o povo de Israel foi liberto no Egito, todos os que creem em Yeshua serão libertos para sempre. Você já experimentou esta liberdade? Ou ainda está preso na religiosidade? Faça o teste. A sua vida está condizente com o que você crê? Medite nestas palavras e ore comigo. Adonai Todo-Poderoso, nós nos apresentamos diante de Ti neste mês de Nissan, mês de libertação e renovação. Assim como o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egito, pedimos que Tu nos libertes de todas as amarras espirituais e físicas que nos prendem, que Tu possas derramar sobre nós o poder da libertação, da purificação e da restauração. Em nome de Yeshua, o Messias, o Leão de Judá, nosso Rei eterno. Amém. Olha ao redor, sala está cheia, mas a mente vaga, onde a luz clareia, a vida se esconde atrás do quadro, mas há algo mais, um fogo no prato. Não é sobre preencher, é sobre despertar. Cada passo é um risco, um caminho a trilhar. Entre as sombras, um novo olhar, onde o conhecimento é o sol a brilhar. Acende a chama, não pare de sonhar. O futuro é teu, não deixe de lutar. Cada dúvida é um passo a mais no teu coração. A força que traz apenas um olhar e o mundo mudou. A folha em branco, o desenho é teu. Da incerteza nasce a criação, do silêncio a arte e a transformação.
sobre preencher, é sobre despertar. Cada sonho é um campo a cultivar. Na jornada tu vais encontrar a tua essência pronta para voar. Acende a chama, não pare de sonhar. O futuro é teu, não deixe de lutar. Cada dúvida é um passo a mais no teu coração. A